Você tem o hábito de fazer documentação fotográfica dos seus novos clientes logo na primeira consulta? Você sabia que o uso da imagem nesse momento, em comparação com a tradicional consulta verbal, aumenta exponencialmente as chances de conversão de um potencial cliente em um paciente fiel e ativo? Já teve curiosidade de fazer aí um levantamento estatístico comparando os seus últimos orçamentos perdidos em relação aos convertidos? Fique comigo até o final desse vídeo que você vai saber mais sobre isso. Os instrumentos mais poderosos que todos nós temos para nos convencermos de alguma coisa que a gente ainda desconhece, que a gente não sabe o resultado, não sabe se aquilo pode nos proporcionar algo de bom ou de ruim, ou que desperta na gente a possibilidade de insegurança, são os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos. Toda vez que a gente está diante de uma escolha nova, de uma possibilidade inédita na nossa vida, algo ainda não provado por nós mesmos, assim, que a gente ainda não teve o uso dos nossos sentidos para poder acolher informações sobre aquilo, ou seja, quando a gente entra num terreno desconhecido, o primeiro sentimento que aciona aquele alarme de sobrevivência, né, que a gente carrega, que está no nosso cérebro, é a insegurança. Tudo que nos gera insegurança soa um alarme, porque falta dados. Falta dados para que a gente possa assimilar aquele desconhecido, aquele novo. Então a gente se questiona, será que eu devo? Será que eu não devo? Será que vai dar certo? Será que não? Será que eu posso confiar? Será que essa proposta é plausível? Né? Por causa disso, nessa hora, a gente precisa ligar o máximo dessas conexões possíveis que nos situam diante do mundo físico, que vai estabelecer a nossa postura, a nossa reação diante dessa proposta desconhecida. É aí que entra o poder dos nossos sentidos. Os nossos sucessos ou fracassos, nossos sofrimentos ou alegrias, frustrações ou realizações, e por aí vai, tem uma relação bastante direta com a eficácia dessas conexões, ou seja, com as nossas escolhas. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? É aqui que entra o poder da imagem na hora de você estabelecer o seu primeiro contato com o seu paciente. É o que diz o velho ditado que se atualiza a cada dia nas redes sociais, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. E isso funciona até hoje, cada dia mais. Vamos imaginar uma seguinte situação. Você quer viajar para uma praia, para um lugar que você ainda não foi. E sei lá, você cismou que quer ir lá para o litoral maranhense. Muita gente fala e você quer ir. Mas você não conhece nada, você não sabe para onde que você vai se hospedar. Daí você comenta isso com um vizinho de consultório, um colega, alguém que você tem amizade, e ele te fala bem de um determinado hotel X, que já esteve lá e gostou e te dá essa dica. Já liga um gancho, já liga uma chavinha. Você já fica, você não vai decidir totalmente por isso, né? Mas você já ventila essa possibilidade. Mas é uma pessoa só que comentou. Aí depois, no fim de semana, logo no dia seguinte, você vai para o futebol, seu futebol de fim de semana, e lá você comenta com mais alguma pessoa. E essa pessoa fala do mesmo Hotel X, da mesma satisfação que ele teve. E aí o que você faz? Vai para o Google, né? Você vai começar a pesquisar e vai conferir no site sobre esse hotel. 2 pessoas fizeram um comentário. A primeira não te despertou a buscar. A segunda já parece que te deu um gancho que faltava. E aí você vai pesquisar. Chegar no Google, você vai encontrar lá um portfólio bacana no site, vai ver fotos que vão sedimentar a sua decisão que foi acionada, que foi ligada pelos seus amigos. Não é assim? Só por último é que você vai avaliar o preço. Mas até esse momento você já foi convencido de que esse é o lugar que você quer. Esse é o lugar que te interessa. Se você tiver cash, né, acabou o estresse. Menos um problema na sua vida para você resolver. Já foi tomada a decisão.
Agora, teve um elemento lá atrás, no início da história, que foi o grande diferencial disso tudo. Foram aquelas duas pessoas que te deram informações que aceleraram a sua busca pela tomada de decisão. Mas o poder da opinião deles sobre você, sobre o seu cérebro, não está no simples fato deles terem ouvido falar ou comentários de outras pessoas. É no fato deles terem experimentado, eles terem saboreado aquela situação que você deseja também. O nosso cérebro trabalha dessa forma. Se a gente transferir para o nosso contexto, no caso da primeira consulta do paciente, aquelas duas pessoas são a audição e a visão. São dois sentidos que trabalham juntos num poder de convencimento do nosso cérebro à tomada de decisão. Se for uma pessoa, não convence. Duas já fortalece muito o convencimento. E assim é com o nosso cérebro. Quanto mais a gente usa os sentidos, quanto mais a gente alcança os sentidos do paciente, maior o poder de fazer essa conversão, de ligar essa chavinha da escolha do paciente. Então as chances de você provocar novas conexões no córtex cerebral relacionadas a tomadas de decisão são exponencialmente maiores à medida que você utiliza de novos recursos para ativar mais sentidos. Agora, sobretudo, quando você toca no sistema límbico da pessoa, é a área das emoções. E na nossa profissão, isso é fantástico, sobretudo na área da estética. Normalmente o paciente já vem prontinho para você só chegar e dar aquele toque tipo varinha de condão, né, nos desejos do paciente. Quem nunca experimentou isso no consultório? É muito bacana, é muito emocionante a gente sentir que tem esse alcance, né? Então a gente tem que focar também nesse sistema límbico, o sistema das emoções. Isso de uma forma sempre muito ética, né? Nós estamos falando aqui acima de tudo de ética. Então imagine agora você de frente, pela primeira vez, com um possível futuro paciente que está só esperando que você o convença. O pontapé inicial ele já deu, ele veio até você. Ele só quer ser convencido por você de que a escolha dele será sua. Se ele te procurou é porque ele está totalmente aberto a iniciar uma relação profissional com você. Quiçá uma relação até de amizade. Quantas vezes a gente se torna amigos de um paciente, né? O estabelecimento final dessa conexão está fortemente nas suas mãos. Existe uma pesquisa que diz que em toda comunicação que seja apenas verbal, ocorre perdas. Ou seja, quando você, que é a ponta emissora da comunicação, está explicando algum determinado assunto para alguém, na sua cabeça você tem certeza, você está convencido de que você conseguiu passar 100% de tudo que você queria. Só que, na verdade, isso não é bem assim. A gente não consegue transferir só em palavras exatamente tudo o que a gente tinha na mente. Inclusive nas emoções, que também tem um papel fundamental, uma participação direta nesse processo da comunicação. Segundo essa pesquisa, a gente só consegue passar, em média, 80% da mensagem que a gente queria ter realmente passado para outra pessoa. Só que as perdas não param por aí. Do outro lado da ponta desse processo, tem um receptor que também costuma acreditar que absorveu a mensagem por inteira, na íntegra. Mas ele também não conseguiu, ele também sofreu perdas, em torno de 20% de perdas aconteceu nesse processo de recepção. Ou seja, no final das contas, 40% em média dessa mensagem foi para o espaço. Agora imagina isso acontecendo dentro do consultório entre um dentista e um pretendente a ser seu paciente. A gente trabalha com assuntos muito técnicos. É uma situação que com certeza puxa essa média para baixo. Eu acredito que no nosso caso essas perdas chegam aos 50%, devido à complexidade técnica mesmo dos assuntos. É muito comum a gente achar que está conduzindo o paciente por um caminho, né? E lá na frente o paciente chega e faz uma pergunta e você percebe direitinho que ele estava seguindo por outro caminho divergente do seu. Aí você pensa, putz, ele não entendeu nada que eu estou explicando, não é assim? Sem falar daqueles pacientes ansiosos que não deixam a gente concluir um assunto, né? Está sempre nos interrompendo, e aí fica óbvio que esse paciente vai dar trabalho lá na frente. Quantas vezes isso acontece no nosso dia a dia? Normalmente o perigo dessa divergência na comunicação, né, pode levar a duas possibilidades. Ou o paciente está subvalorizando as suas palavras, achando que você está aí simplesmente se autovalorizando e levantando demais as expectativas dele com o intuito de forçar a venda.
Muito comum isso em qualquer setor, não só na odontologia, né? Às vezes a gente está numa outra posição e a gente sente que a pessoa está, parece que se dando muito valor e querendo agregar valor no produto que você interessa. Ou o contrário, ou ele por ter vindo de uma indicação de uma pessoa que ficou muito feliz com o tratamento, essa pessoa chega com as expectativas lá no topo. E aí, corre um risco aí. Tudo que você fala, ele amplia nas lentes das suas próprias expectativas. Você fala uma coisa, as expectativas dele dá uma ampliada naquilo. O risco é que ele esteja supervalorizando suas propostas. No primeiro caso, a chance de você perder aquele paciente, aquele orçamento, é muito grande. Mas existe ainda uma pequena chance dele fechar com você. Aí a possibilidade se inverte, porque a tendência é que você vá superá-lo, né? No resultado final vai se tornar melhor do que o que ele estava imaginando. Normalmente surge aí um ótimo garoto propaganda do seu consultório. Mas no segundo caso, a chance dele ficar insatisfeito, contrariado e até, quem sabe, te levar na justiça é mais provável. Quando ele está supervalorizando, fica difícil para você entregar o que ele imagina. Então tudo isso são erros no processo de comunicação entre o profissional e o cliente. E aí você corre o risco de entrar pela ponta errada daquela estatística que fala que um paciente satisfeito fala para 3. Mas um paciente insatisfeito fala para 11. O cliente insatisfeito ele custa o lucro de 5 clientes satisfeitos. E é aqui que entra o poder da imagem nessa hora. Então é isso. No próximo vídeo nós vamos conversar mais sobre esses detalhes referentes ao poder que a imagem tem nesse primeiro momento de contato com o seu paciente. E se você gostou desse vídeo, dê um like aí para nós, deixe os seus comentários abaixo. E conte para nós as suas experiências com relação a esse engajamento com os pacientes, a essa conversa com os pacientes. Comece a observar esse processo de comunicação que existe entre você e o seu paciente. Procure identificar onde você está falhando, o que você fala e o que o seu paciente não tem assimilado. Comece a pensar nisso e faça essa experiência no seu consultório de começar a olhar para o seu paciente com mais empatia, começar a enxergar o que está por trás da vinda dele ao teu consultório. Não é simplesmente focar num ponto específico. Procure entender o que está atrás das entrelinhas das palavras do paciente. Procure estabelecer uma comunicação mais efetiva, mais focada, mais específica. E pense no tempo que você está perdendo conversando algo que você pode resolver com uma imagem. Muito obrigado então por ficar comigo até o final do vídeo. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.